Aqui, gente, pessoal aí da live, essa aqui é a Luzia. É a mãe da menina que a gente botou esse testemunho aí, que aliás o pessoal está comentando muito sobre esse testemunho, né? Tá glorificando muito a Deus, até o pessoal pedindo até oração, porque de repente você também está passando uma situação dessa aí. E eu queria pedir a Luzia para contar um pouquinho como é que foi lá, porque o negócio ficou sério. E quando a Luzia falou comigo, eu não imaginava que estava tão sério assim. E tadinha, eu fiquei imaginando o sofrimento da menina grávida, gente. Porque você já tem, não é? Porque você já teve uma inflamaçãozinha pequenininha, o troço dói, o troço lateja, o troço coça, é horrível. Imagina daquele tamanho, de sofrimento que ela deve ter passado. Aí, contar, deixa a Luizinha contar um pouquinho, senão eu vou contar tudo no lugar dela. Conta aí como é que foi, Luizinha. Ela, ela caiu, machucou o pé lá num lugar que havia poeira e não lavou, e foi para casa. E aí foi passando, se machucou num domingo, e aí foi na segunda, na terça, já começou a complicar. E aí ela falou comigo, eu fui lá. Aí eu cheguei lá, vi e falei com ela, você está grávida? Você não pode tomar nada não, e tem que procurar socorro. Aí vim embora para minha casa. E ela ficou lá, e eu achei que ela ia, né? Pediu o pai do neném para levar ela. Aí foi e foi ficando, foi ficando. Aí na sexta, ela falou para mim, aí me mandou uma foto, o pé tava do dobro do pé dela, que ela tem o pé fininho, o pé tava bom, aquilo estava esquisito, e aquilo estava tudo infeccionado. Aí eu peguei e falei para ela. Aí ela falou, não estou aguentando. Aí eu falei, isso vai acabar te dando febre e tal. Aí eu tinha ido lá, eu tinha orado, né? Falei, deixa eu fazer oração com você e tal. Aí, mas aí eu falei, você precisa, porque ela tá grávida, né? Não tinha nada em casa. E ela começou a comprar remédio, ficou ficando, ficando, ficando. E aí, quando foi no sábado, ela já não aguentava mais, porque já tinha corrido a semana. E aí ela pediu socorro. E não queria que ninguém, queria que fosse eu. Eu falei, então tá, vamos lá. E fomos para a maternidade. Eu falei, você não pode ir para o hospital, tem que ir para a maternidade. Chegando lá, a médica viu aquilo, falou, a médica assim, viu aquilo, ela foi no carro, atrás do carro, não foi normal sentada, porque não podia, o pé não podia. Eu não podia pôr a sola do pé no chão, que ela falou que era horrível, a dor. E aí deitou, quando eu cheguei para entrar no carro, ela estava no banco de trás, tendida, para lá, para cima. Aí eu entrei na frente e fomos embora. E aí chegou, e ela achava que estava, mas uma sensação muito horrível. Aí chegou lá, eles olharam, a médica, aí começou, fura daqui, fura dali, aí tira sangue aqui, tira sangue ali, passou cotonete naquela secreção, porque falou, isso aí está tudo necrosado. Aí, pastora, eu falei, Jesus amado, a médica falou, você grávida, você esperou tanto assim e tal. Mas aí, o medo, né? Aí chegou lá, eles fizeram lá o procedimento, disse que ela tinha que ficar internada, foi ficando. Aí eu ia pro banheiro para orar, né? Porque toda hora tinha um lá para limpar, para fazer. Aí eu ia pro banheiro e ficava. Aí no outro dia teve um assunto que a enfermeira falou, estão pedindo tua transferência para te levar lá para o hospital do servidor. E aí ela ficou desespero, falei, calma, Mara, a gente tem que crer que Deus é poderoso em todo instante, não perder a fé. Aí ela, eu não vou, eu não vou. Aí eu falei, fui pro banheiro orar e orei a Deus, né? E aí eu já tinha comunicado a senhora, né? Que eu precisava de ajuda em oração. Eu falei, Jesus, eu preciso de socorro, eu preciso de reforço. Reforço, né? A gente tem que pedir um reforço, né? Pedir que é a pastora. Aí foi quando, no outro dia, eu orei, pedi a senhora, a gente orando, aí eu fui, tinha levado aquele óleo, né? Porque a senhora falou assim, onde você botou esse óleo? Sim, Aí o sim. bolso estava dentro da minha bolsa. Aí eu fui lá,
quando saiu todo mundo, eu peguei, ungi lá ela, né? E determinei, né? Aquele mal a ter se retirado e fiquei na fé, né? Falei, pastor, ajuda, porque eu dormia lá naquele hospital, naquela cadeira dura, e eu mesmo não estava aguentando mais cair. Aí foi quando a médica falou isso. Quando eles falaram isso para ela, eu não estava presente. Foi o momento que eu vim em casa para trazer roupa e levar roupa. Aí quando eu cheguei lá, ela falou isso para mim, ela já estava desorientada. Eu falei, Mayara, tem que manter a calma e manter a fé. Se a gente perde o conteúdo da coisa, a gente perde a fé vai embora. Aí eu comecei pela minha fé, né? Que eu vi que ela estava meio santa dor, que ela não estava conseguindo ter fé. Aí eu falei, Jesus, eu preciso de fé, fé para mim, fé para ela. E aí a gente eu comecei a orar, eu tive que sair de perto para orar. E aí no outro dia a enfermeira apareceu, eu falei, né? Quando ela falou isso, eu falei, você não vai não, para lugar nenhum. Vai sair daqui andando. Para de ficar, botar isso, guarda isso aí não. Aí ela, mas ela falou assim com uma certeza. Eu falei, mas a minha certeza está no Senhor, no Deus que eu sei. E aí eu comecei a falar com Deus, eu comecei a lembrar das coisas que eu ouvi, né? Das pregações, das determinações. E aí eu falei para Deus que aquilo estava caminhando para uma trombose, está repreendido em nome de Jesus, amarrado. Estava caminhando e o Senhor. E olha, eu tinha que perder ela, eu tinha que ser forte. Mas quando eu ia, e aí vim para casa naquele dia, o pai da criança chegou lá e eu vim para casa, pastora. Quando eu cheguei em casa, não tinha ninguém, era só eu mesmo. Aí eu falei, aí eu entrei, subi, quando eu cheguei na minha sala, eu larguei tudo que estava na minha mão, caí de joelho no chão. E falei para Deus, o Senhor não disse que meus filhos são herança do Senhor? O Senhor não vai permitir que aqueles médicos façam o que eles disseram que iam fazer. Eu sei que eu falei com Deus e eu fiquei orando, eu não sei quanto tempo eu levei ali orando, porque eu cheguei, rasguei, porque tem horas que a gente chega no limite do ser humano e é necessário rasgar mesmo. Aí eu me joguei no chão da minha sala e comecei a falar com Deus, falei, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me der essa resposta. Minha filha não vai perder pé, minha filha, porque minha filha é do Senhor, embora ela esteja assim, afastada, a pessoa toma que ela fica entenebrecida, sei lá. Aí eu falei, Jesus, aí eu comecei a orar na sala, pastora, eu comecei a orar. E aí veio aí eu comecei a orar, eu chorava, eu orava, eu falava para Deus que tudo que eu não podia fazer lá perto dela, porque eu não queria que ela. Senão ela estava vendo em minha força. Eu falei, Jesus, a minha filha está vendo em minha força, mas eu não tenho força. A minha força eu sei que é você. E aí eu falava ali dentro ali de casa, só eu e ele. Quando eu comecei, mas eu fiquei tanto, eu não sei qual foi o tempo que eu levei ali, que eu sentia nitidamente quando Deus, o Espírito Santo de Deus falou ali, e aí eu fui me controlando e ele foi me dando e ele foi me acalmando. Aí eu falei, Senhor, eu só levanto daqui quando eu tiver a certeza que é o Senhor. Aí eu fui falando com Deus. E aí quando eu levantei, porque quando eu vinha na condução para casa, eu vim na condução do nada, porque veio um louvor na minha cabeça, e eu sozinha dentro do ônibus, eu comecei, aí eu não entendia que ela vinha, aquele louvor, né, Regis Danese, que eu postei lá. Aí vem aquele louvor e eu falei, meu Deus. Aí eu estou dentro do ônibus, tem um pessoal, e eu estou ali tentando, e aquilo na minha mente, me levando. Aí eu comecei a cantar baixinho. E quando eu cheguei na minha casa, que eu comecei a orar, e eu me rasguei as minhas vestes, como faziam, né? Aí eu falei, aí aquele louvor veio e aquela parte, né? Que fala, aí a voz mansa do Senhor falou, que o deserto não dura para sempre. Esse sofrimento vai ter fim. Começou a falar, aí eu senti, aí eu fui me acalmando, que eu tinha totalmente, tudo que eu não pude fazer, eu fiz. É filho, né? Eu quero sentir, mas não quero que meus filhos sintam, não. Eu quero
tiver que ser, aí, mas aí eu peguei, aí foi quando eu falei, aí eu me acalmei, aí eu comecei, aí eu peguei e falei assim, mas eu não ouvia aquele louvor, mas eu sabia ele, né? Aí eu comecei a pensar, aí eu me levantei e comecei a perceber que lá no ônibus eu também estava com aquilo, aquela letra estava vindo na minha A mente sua assim. mente é. Aí eu falei, ué, mas que isso? Aí eu peguei e fui, busquei no YouTube, aí levantei, né, terminei a minha oração, voltei, e aí eu falei, meu Deus, aí fui, puxei no YouTube o louvor, que vinha só umas frases assim, né? Aí eu botei lá, aí liguei, aí eu fiquei prestando atenção, aí eu entendi o negócio. E aí eu falei assim, Senhor, vou para a palavra. Aí fui quando eu abri a Bíblia assim, abri em Salmo 4. Salmo 4, quando eu vi versículo 3, 4, eu falei, obrigado, Deus, porque agora eu sei que sou realmente comigo. E a minha resposta veio, e aí eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa. Aí eu fui fazer minhas coisas e tal, porque eu tinha que voltar, né? Catar, limpar roupa limpa, isso aqui, isso aqui. E aí quando eu cheguei lá, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, esse diagnóstico está quebrado, só pode ter sido enviado por Satanás. Aí eu fui, cheguei, quando eu juntei, vi minhas coisas e tal, aí voltei para lá. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, mãe, a médica veio aqui, já era de noite. A médica, eu cheguei lá já de noitinha. Eu falei, a médica veio aqui. Aí eu falei, ela falou assim, aí eu falei com a doutora, por que vai me levar para servidor? Porque quando ela falou isso, eu falei, mas servidor, mas lá na Praça Maior, meu Deus, isso aqui já está difícil para mim. E ela não queria outra pessoa, só queria eu. Aí eu ficasse. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, mãe, a médica veio aqui, aí olhou, estampou, olhou meu pé. E isso todo dia fazendo um curativo, tirando, fazendo, e aquele negócio de soro na veia, né? Aí ela falou assim, a médica falou assim, quem falou isso? Aí ela falou assim, uma enfermeira que veio fazer um curativo falou isso. Aí ela falou assim, não. Ela falou um montão de coisa, ela falou que lá tinha tudo que eu preciso. Aí a médica falou, não. Aí quando eu cheguei lá, mãe, a médica falou que não tem que ir para lugar nenhum, não. Eu vou ficar aqui. Mas aí ela pegou, e aí aquilo foi aquele processo, e toma-lhe orar, toma-lhe orar e clamar, e clamou, porque o médico ele tem a parte, né, da medicina, mas o espiritual está ali. E aí eu comecei a determinar, né? Aí quando eu recebi de Deus na minha casa, eu cheguei lá e falei assim, Maiara, o Senhor já fez a obra, deixa elas falar. Elas estão falando, deixa elas falar. E a vida foi, os dias foi passando, e aí depois ela, no final de uns dias, ela veio para casa, a médica falou que ia dar alta a ela. Enquanto eu vim aqui, a médica passou. Quando eu cheguei lá, ela falou, a médica passou aqui, falou que eu vou embora. Aí eu falei, meu Deus, toda vez que eu saio, que eu volto, eu não. E aí hoje ela está, hoje não, desde quando chegou, está em casa, aí chegou em casa, lá no hospital ela já estava, depois ela começou, né, botar o pé no chão, aí começou, já podia encostar o pé, ela falou, quando encostava o pé, aí ela falou, quando encostava o pé, era como se tivesse... Porque estava muito infeccionado. E aí era aquela agonia, então depois, agora não, hoje mesmo eu estive lá na casa dela, graças a Deus, aquilo tudo já saiu, até a cicatriz, a médica até falou, a cicatriz depois vai diminuir, que ela falou assim, como é que eu vou ficar com essa marca grande? A médica falou, não vai ter marca não. E aí hoje eu falei, a pele já está menor, sabe? Mas graças a Deus, todo o diagnóstico, que eu percebi que por isso que eu vim para casa
para ter um particular com Deus que eu podia ter lá. E aí eu falei, eita, eu percebi o enredo que Satanás tinha formado, né? Porque a vontade era para que a minha filha ficasse em pé. E quando eu percebi que não era só o problema não estava só naquela da carne, no físico, eu falei, Maiara, eu não vou ficar aqui esperando remédio, não, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu vou dar um pulo lá em casa, ali só ir para o banheiro. E levando ela para o banheiro, tinha que levar ela para o banheiro, em cadeira de roda, ia aqui, agarrado em mim, e nesse sentido. A gente foi em 10 dias, acho que Deus que me livre e guarde, nunca mais vivi isso. E hoje ela tá legal, aí eu fui lá hoje, ela tá fazendo as coisinhas dela. Ela falou, daqui a pouco vou lavar aquele banheiro. Eu falei, Nara, vai devagar, porque ainda não está fechado. Mas a pele, ainda porque a pele estava toda coisa, já foram todas removidas, e aí a pele ficou uma pele nova. Isso, tá regenerando. E aí ela tem que ficar sentando lá dentro da casa dela, fazendo as coisinhas para não ficar. E senão a menina vai querer achar que está na hora. Está com 7 meses, né? Está com 7 meses. Então. E está tudo bem, graças a Deus. E com isso tudo, como a médica falou, se você não tivesse grávida, seria um outro jeito de tratar. Mas como você está grávida, aí complica mais um pouco. Não é todo remédio que ela pode tomar. Mas aí, graças a Deus, eu fiquei tão feliz quando eu cheguei lá, que eu vi a situação ter mudado. Eu fiquei impactada por Deus, porque quando eu abri a Bíblia e no Salmo, aí a minha Bíblia eu olhei, era o Salmo 4, e aquilo quando eu li aquilo, eu falei, Jesus, verdadeiramente tu és vivo. E o Senhor esteve aqui. Quando eu li, aí aquilo me deu alívio, a certeza de que tudo ia ficar bem, tudo ia acabar, no final ia estar tudo bem. Aí eu falei, olha, eu fiquei impactada. Aí eu fiquei em casa, eu fiquei como se eu estivesse andando em luz. Eu ficava assim, Jesus, eu estava aqui. Mas foi bom, foi uma experiência, por um lado foi ruim, mas a experiência do lado espiritual foi tremendo. Aí eu estou muito feliz, porque Deus é muito bom, Ele é muito misericordioso, porque ela se batizou, se converteu, depois se afastou, ele quer mais, não quer não, né? É como Jesus, ele falou, ele não quer não, porque Jesus está só deixando a rede passar atrás de volta, né? Porque assim, não perde herança, né? Não. Aí ele nem joga filho fora. Né? Ele vai buscar. E aí eu fiquei muito feliz, assim. Eu fiquei impactada com as coisas de Deus. Eu falei, meu Deus, cada experiência que o Senhor nos dá aqui. Eu falei, gente, eu fiquei muito impactada, pastor. Eu fiquei muito impactada. Até hoje, quando falo assim, parece que eu estou revivendo aquele momento. Foi muito impactante. E aí a resposta veio de imediato. E aí eu falei, agora, Mara. Aí eu cheguei e falei assim, estou tranquila. Ela falou, mãe, você andou tomando os remédios? Você está... Estava aí, tranquila mesmo. Aí eu falei, não vai imaginar não, meu remédio é Cristo. Falei assim, meu remédio é Cristo. Deu aquela água que eu bebo. Falei pra ela. Aí ela, bom que você saiu daqui tão esquisito e voltou assim, toda relaxada, toda... Eu cheguei toda positiva, né? Aí ela percebeu. Eu falei, não eu bebi remédio não, bebi da água que Cristo dá. Aí ela, é? E aí hoje ela está em casa, graças a Deus, a neném está bem. E vai nascer lá nos 9 meses dela, que não tem pressa não. Começa a meter os dedinhos no olho. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, pessoal, esse aí é o testemunho da mãe da Maiara, que eu botei lá no Face, né? Aí, bebendo. Tá vendo como Deus faz? Deus faz coisas maravilhosas. Não, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir.
Mas Jesus ele veio para que tenha vida e vida com abundância.